Às vezes a gente passa por algumas situações na vida que acabam deixando a gente meio revoltado, né? E muitas vezes são essas revoltas que a gente precisa para poder virar o jogo, para poder enxergar o que a gente tem que mudar na nossa história. Eu vou compartilhar com vocês uma breve história que aconteceu comigo tempos atrás e que me fez refletir um pouco mais sobre minha vida, né? O modo que eu estava vivendo e o que eu tinha que acertar ali. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro e eu trabalho com construção já faz muito tempo já, né? Seja bem-vindo no meu canal. Tempos atrás eu peguei um serviço de um cliente que eu já havia feito alguns serviços para ele. E esse serviço era no escritório que ele tinha na área central da cidade. Era um predinho ali de 2 andares. E lá eu peguei algumas janelas para poder remover elas e fazer o requadramento. Era aquelas janelonas grandes, sabe, de madeira antiga, aqueles vãozão bem grande. Se eu não me engano, tinha 7 ou 8 janelas lá para remover elas, fazer o requadramento para poder receber vidros. Tinha algumas paredes lá dentro também para poder fazer demolição e descer todo aquele entulho, atravessar o terreno, jogar na caçamba lá na frente. Tinha alguns pisos para ser removidos também, fazer regularização no contrapiso. Então tinha bastante servicinho ali. Então era um serviço ali que eu gastei um pouco mais de 2 semanas, né? Tive que contratar 2 ajudantes para poder me auxiliar ali. Nesse serviço, como de costume, né? Eu sempre terminava o serviço, ele já acertava, né? Pelo menos os outros serviços que eu fiz com ele sempre foi assim. Como eu era um pedreiro que não pensava muito ali no longo prazo, eu era meio desprevenido financeiramente, eu já estava trabalhando ali contando já com pagamento, né, para poder arcar com os custos que eu estava tendo ali com os meninos, né, e com os gastos de alimentação, com combustível, enfim, e ferramentas que eu tive que fazer locação. Dado o término desse serviço, um pouco antes ele já tinha, tipo, numa quinta-feira, ele tinha ido na obra lá, tinha checado tudo, que a gente já ia finalizar na sexta mesmo. Então na minha cabeça estava tudo certo que eu ia receber na sexta-feira, né? E já fazer o acerto com os meninos ali, tudo mais. Então quando chegou na sexta-feira, para minha surpresa, eu só ia receber na outra semana, porque o meu cliente resolveu viajar, vocês acreditam? Eu liguei para ele, né, para poder fazer o acerto, e ele falou que estava muito atarefado, né, que estava mexendo ali com as traias de pesca, tal, que ia para o Pantanal, enfim. E isso me gerou uma revolta. Por mais que eu recebi esse serviço na outra semana, ele era um cliente certinho, né? Mas me gerou uma certa revolta ali no momento, porque, tipo, é algo que eu tava contando e eu tava despreparado financeiramente. Sabe? Me gerou aquele sentimento de falar, poxa vida, eu não vou mais passar por isso, não. Eu tenho que dar um jeito de mudar o sistema. Não vou mais passar por isso. Então, desde então, eu comecei a trabalhar e sempre reter um pouco daquilo que me sobrava, né? E comecei a reter e poupar e investir para eu sempre manter uma reserva ali para não ter que passar mais por situações como essa. E desde então, como alguns já conhecem a história aqui no canal, eu aos poucos venho conseguindo evoluir financeiramente. Eu já cheguei a um ponto de acumular um certo patrimônio, construir um sobrado, estou mexendo com a venda da casa aqui. Então, essa revolta que eu tive é o que falta para muitas pessoas. Essa tal revolta, eu já escutei até um dos grandes empresários aqui do Brasil, o Flávio Augusto, eu acho que muitos conhecem aí o Flávio Augusto, e ele falou que é preciso ter essa revolta. Eu lembro dele ter falado que teve uma grande revolta no ônibus, onde ele pegava sempre para poder ir ao trabalho e ele olhava aquelas pessoas ali. Por mais que ele conhecesse já muitas pessoas naquele ambiente do ônibus ali, onde que ele sempre fazia a mesma linha para ir para o trabalho dele, ele sentiu uma certa revolta e falou, eu não vou ficar aqui para sempre, eu não quero isso para minha vida. E foi essa revolta que eu tive também. Eu falei, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais passar por essa situação de terminar um serviço e eu ter alguém para pagar, mas eu ter que depender de receber naquele exato momento do cliente. Para vocês terem uma ideia, esses dias atrás eu terminei uma obrinha e eu não tive que ficar no pé do dono da obra, né, do cliente, para poder acertar os meninos que trabalharam junto comigo ali. Eu tive condições de acertar com eles. Isso dá tempo, dá margem para o dono ir lá checar o serviço, ver se foi tudo concluído corretamente.
e te dá uma certa tranquilidade mental isso aí, né? Você tira aquela pressão de cima de você de falar, poxa, eu tenho gente para pagar, e se eu não receber agora? E se o cliente me pedir 1, 2 semanas para pagar? Como é que fica? Então, eu acho que nós temos de vez em quando que ter essa certa revolta. Mas não é aquela revolta de ficar murmurando e murmurando e murmurando e não fazer nada. E só reclamando da vida e falando que tá ruim, mas não tenta fazer nada para mudar. É aquela revolta de falar, eu não quero mais estar aqui nesse lugar, eu não vou mais passar por isso não. Você tá doido, já pensou? Eu suei a semana inteira lá e o cara foi pescar e falou que não dá para pagar a gente só na semana que vem. Vê se não é de se revoltar isso aí. Sendo que era só fazer uma transferência. E depois eu acertei tudinho certinho com ele. Ele chegou, fez o pagamento. Sim, depois eu fiz mais serviço para ele. Mas aquele sentimento que eu senti na sexta-feira, olha, foi revoltante. E desde então eu venho lutando para poder mudar minha realidade, para não ter que mais passar por aquilo. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês que me seguem aqui no canal, que de vez em quando a gente tem que ter essa revolta sim, para a gente sair do estado em que a gente se encontra. Se esse estado não for o estado que a gente quer permanecer, né? E comenta aqui embaixo, você já sentiu um estresse tão grande que te fez parar e pensar o que você poderia melhorar? Comenta aqui comigo, aqui, deixa seu comentário. Para você que não é inscrito no canal, convido você a fazer parte dele. Deixa seu curtir também, compartilha esse vídeo com alguém aí que está precisando ver. E até o próximo vídeo.